Celebramos o nosso culto para honrar e glorificar o nosso Redentor, o Senhor Jesus, aquele que vive, que reina, que é o Deus nosso, é o Deus presente, é o vitorioso sobre a morte, é o Cordeiro e ao mesmo tempo o Leão, que nos protege e que é tão profetizado e tão real na nossa vida. Nós nos reunimos nesta noite aqui no templo, em nossos lares, também para edificarmos o nosso coração segundo a palavra de Deus. E rogamos a Ele que Ele nos faça isso, que Ele nos ilumine através da leitura e do estudo da Sua palavra. Oremos. Apresentamos, Senhor, o nosso culto diante de Ti, sabendo, ó Pai bendito, que nós somos pequenos e falhos, somos, ó Deus, pessoas que pecam, que jamais poderemos oferecer aquilo que o Senhor merece, por causa da nossa pequenez. Mas confiamos, ó Deus, na ação do Teu Espírito Santo, que toma as palavras ditas, cantadas, e purificando-as, coloca, Senhor, diante do Teu trono. Agradecemos, ó Pai, por esta mediação. Agradecemos, ó Pai, pelos Teus filhos que estão aqui. Agradecemos, ó Pai, pelos Teus filhos que em seus lares também estão dedicando esse momento de adoração, esse momento de louvor. Que sejamos, ó Deus, edificados também, para vivermos, ó Deus, da melhor forma possível. E assim, as pessoas lá de fora vejam que não somos desta terra, mas somos embaixadores do Teu amor, da Tua misericórdia. E que assim, ó Deus, muitos venham ser chamados para o Teu reino. Apresentamos então as nossas orações, cânticos, atenção e vida, para que o Senhor nos use da melhor maneira possível. Em nome e por amor e para a honra e glória de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos entoar o hino que fala da saudação a Jesus. Saudai o nome de Jesus. Não existe nome maior, não existe nome mais sublime que este, o nome do Senhor Jesus. Não apenas aqui na terra, mas em todos os lugares, os seres celestiais também adoram ao Senhor. Nós temos motivos especiais para adorar ao Senhor. Os anjos adoram por ser o Criador, nós adoramos por ser o nosso libertador, o nosso salvador, o nosso companheiro na jornada desta vida. Em pé, louvemos ao Senhor com glória coroada. Saudai o nome de Jesus, anjos adorai, anjos adorai, ao Rei que se humilhou na cruz, com glória, Pai, ao grande autor da salvação, glória, glória, glória.
Prometo melhorar o meu vídeo. Falha nossa. Vamos adorar a Deus com glória, dando a Ele todo o nosso desejo de adoração. Convido a nossa irmã Marli que ore nesse instante, apresentando esse culto, os louvores que serão feitos daqui a poucos momentos. Senhor Deus, nós te damos glória, Pai, porque Tu és soberano sobre nossas vidas, Tu és soberano, Pai, nesse culto, Pai. Tu és soberano, Senhor, sobre as nações. Pai, Tu és soberano até mesmo, Senhor, sobre esses problemas, essas doenças, Senhor, que nós temos sido acometidos, ó Pai. Nós te damos graças, ó Pai Santo, pelo Teu amor. Nós te louvamos, Senhor, pela Tua misericórdia. Senhor, nós te apresentamos o nosso culto, Pai. Que ele chegue até a Ti com aroma suave, ó Pai. Que brote, Senhor, do fundo dos nossos corações, Senhor. Cheio de amor, Senhor, cheio de alegria. Agradecidos a Ti, ó Pai, podemos estar na Tua casa. No Teu nome, Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Querem sentar-se, irmãos? Como temos feito todos os domingos, é um ato de adoração colocar as nossas preocupações diante de Deus. É um ato de adoração porque é o nosso reconhecimento de que Ele é o único que pode nos atender. Tanto perdoando os nossos pecados, quanto agindo poderosamente nas enfermidades, na mente dos homens. Enfim, Ele é poderoso para todos os detalhes. Então, intercessão faz parte do ato de adoração. O reconhecimento desse poder, desse carinho, dessa misericórdia e bondade. Nós vamos orar silenciosamente, colocando diante do Senhor os enfermos da nossa igreja. Os boletins que os irmãos receberam pelo WhatsApp, está ali uma lista muito grande de irmãos. E entre eles, eu coloco uma família de Belo Horizonte, mas que eu conheci em Sorocaba, e que estão passando por momentos muito terríveis lá nos Estados Unidos, na Carolina do Norte. Quando o pai e o filho, Israel, o pai e o filho Joaquim, brincando, andando de bicicleta, os dois tiveram uma queda. E o Joaquim apenas quebrou o tornozelo, mas o pai está na UTI com a sua coluna vertebral amassada. Por enquanto, os médicos não querem fazer a cirurgia porque corre o risco dele ficar tetraplégico. Então, necessita das nossas orações. Cristiane, a esposa, muito pouco fala o inglês, mas ela tem que saber como cuidar do marido, como cuidar do Joaquim, que agora está traumatizado, e da pequena Manuela, que também está triste por ver o pai daquela forma, ver o irmão daquele jeito, uma menina que tem de 2 para 3 anos de idade apenas. Vamos orar pelos enfermos. Vamos orar também, queridos, pela a situação do nosso país, tanto na área de saúde quanto na área econômica. Agradecendo a Deus porque Ele tem protegido pessoas, e agradecer a Deus porque Ele tem restaurado saúde de pessoas, e também interceder por aqueles que falecem e os seus familiares ficam de luto. Vamos orar pelos enfermos, por todos aqueles que estão atingidos pela pandemia em todas as suas áreas, na área tanto da saúde quanto na área econômica e também na educacional, para que os professores consigam passar a matéria e os alunos consigam entender, para que não seja um ano perdido, mas seja um ano com algumas mudanças e que as crianças, os pré-adolescentes consigam ter um aprendizado. Oremos silenciosamente. Depois de alguns instantes eu peço 2 orações voluntárias. A primeira pessoa especificamente pelos enfermos e pela pandemia. E a segunda pessoa pelo desenvolvimento da tecnologia
da educação, enfim, intercedendo junto a Deus por tudo aquilo que da parte material também nós necessitamos. Oremos silenciosamente. Senhor nosso Deus, nosso Pai, a tua presença, queremos te agradecer pelo dia de hoje, pela palavra que recebemos nesta manhã, e a queremos receber agora, sabendo que nem só de pão vive o homem, mas também a tua palavra necessitamos. Mas te agradecemos também pela nossa vida material. Nossa cidade é uma cidade com uma forte participação da agricultura, da cafeicultura. Nós sabemos que o Senhor esteja nos protegendo durante todos esses meses, para que a colheita se desenvolvesse sem contaminação de vírus. São muitas centenas, talvez milhares de pessoas que trabalharam nos campos nesses últimos meses, fazendo a colheita, e, de um modo geral, quase que praticamente todos preservados dessa contaminação. Ao contrário, nós poderíamos ter perdido a colheita. Isso certamente nos afetaria materialmente muito na cidade. Agradecemos também pela providência que o Senhor teve em estabelecer uma ajuda financeira através do governo para aqueles que perderam o seu ganho-pão. Mas sabemos, Senhor, que essa situação não pode perdurar por muito tempo. Por isso, carecemos da tua bênção, para que essa pandemia passe rapidamente, que a tecnologia, que o trabalho dos cientistas seja bem sucedido e possamos ter uma vacina que nos livre deste temor. Ao mesmo tempo, Senhor, nos agradecemos pelas famílias que, mesmo tendo perdido entes queridos, motivados não só por pandemia, mas por outras causas, estão sendo confortados pelo teu Espírito Santo. Nós sabemos que a nossa passagem aqui é passageira mesmo, mas quando perdemos algum ente querido, sem o teu consolo, fica quase impossível suportar. Por isso nós pedimos que depois continue a consolar aqueles que perderam algum familiar, perderam alguma pessoa por essa doença, qualquer. Lembramos também desse casal de servos teus que lá no distante Estados Unidos não pegou a Covid, mas se acidentou gravemente. E que o Senhor esteja curando, Senhor. Abençoa, Senhor, aqueles que trabalham na contagem mais perigoso da doença, laboratórios, médicos, enfermeiras, dentistas, para que eles possam ser preservados dessa contaminação. Especialmente, Senhor, te rogamos que a nossa igreja não seja esvaziada por essa contaminação. Que os nossos corações se voltem mais para Ti e não para longe de Ti. Muitas vezes, em situações como esta, o joio se separa do trigo. Mas nós sabemos que há muito trigo neste campo, Senhor, Santa Rita, que este trigo seja preservado, que nossos irmãos sintam vontade de se congregar e que logo possamos fazer o livre. Tudo isso pedimos confiados no teu amor e repetimos as palavras do teu servo Josué. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Perdoa, Senhor, nossos pecados, em nome de Cristo oramos. Amém. Amém.
oração pelo avanço tecnológico e também pela educação das crianças e pré-adolescentes. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, muito obrigada, Senhor Deus, pela Tua luz, pela Tua presença, pelo Teu amor, ó Pai. Ó Pai, nos dê cada dia mais de desejo, ó Pai, de te conhecer, Senhor. Possamos cada dia mais mostrar o Teu amor a todos, ó Pai. Neste momento, Senhor Deus, que o Senhor possa estar capacitando, Senhor Deus, a cada professor, Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que a pandemia veio e que todos estão tendo que enfrentar, Senhor Deus, de uma forma inesperada, Senhor. Mas que o Senhor venha capacitar, Senhor, dando a facilidade, Senhor, do uso da tecnologia, Senhor Deus, que tanto os professores, Senhor Deus, quanto os alunos, Senhor, possa ser conduzido por Ti, Senhor, no seu aprendizado, Senhor. Que os professores, Senhor, sejam sensíveis, ó Pai, ao passar as informações, Senhor. Tenham a sensibilidade, o estudo, Senhor, sejam preparados por Ti, Senhor, para levar, Senhor Deus, em meio a esse caos, em meio, Senhor Deus, com tantas dificuldades, mas que nós sabemos, ó Pai, que a Tua presença, Senhor Deus, as Tuas orientações estejam com eles. Esteja também com os alunos, Senhor, com os adolescentes, com as crianças, ó Pai, mostrando a eles, ó Pai, a melhor forma, Senhor, de se comportar nessa situação, Senhor. Que a Tua presença, Senhor, o Teu amor, Senhor Deus, esteja conduzindo tudo, Senhor Deus. Que não seja um ano perdido, mas que seja um ano de aprendizado de alguma forma, Senhor, na Tua presença e no Teu amor. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. A nossa boca se enche de riso, o nosso coração de louvores. Que possamos engrandecer a Deus nesse ato de confiança após a intercessão. Nós confiamos que Deus fará aquilo que é o melhor para toda a humanidade, aquilo que é o melhor para todos os enfermos, aquilo que é o melhor para a sua igreja. Nesta confiança e aguardando a resposta de orações, Davi cantava. Davi aguardava a ação de Deus, colocando em prática a sua adoração, e é o que nós faremos nesse instante. Boa noite, irmãos. Obrigado a vocês por mas eu tenho boa noite aqui para mim, porque nós estamos só de igreja. Boa noite, irmãos. Boa noite. Quero começar aqui uma coisa de gratidão. Gratidão por esse momento, gratidão por tudo que já aconteceu e vai acontecer. Amém?
Nós somos gratos pelo amor de Deus, um amor que é impressionante, que é ousado, que faz com que Ele guarde todo o rebanho para trás de nós, quando nós estamos perdidos.
E é por causa desse amor que nós temos em Cristo, o ressurreto que veio, que nos libertou, nos salvou de nós mesmos, que nós não achamos. Deus, obrigado por esse amor, Deus, que nos faz marchar, apesar das nossas dores e aflições. Obrigado, Deus, porque marchamos em direção a uma luz que nos leva, Deus, a perto de Ti, nosso Criador, aquele que nos amou. Queira, Deus, que com cautela e com paixão nos corrija, Pai, nos direciona, para que vivamos uma vida a qual realmente vale a pena, Deus. Não baseada no mundo, não baseada nos desejos, mas baseado no amor de Deus. Aquele que é o presente e onipotente, derramou seu sangue por nós, Deus, na morte de cruz. Desceu como um homem, Deus, sofreu as nossas dores e morreu pelos nossos pecados. Obrigado, Pai, não nos deixe nos esquecer de que isso que o Evangelho é. Que é isso que devemos fazer, Pai. Devemos ensinar as outras pessoas e mostrar onde encontramos pão. Pão da vida. A fonte, Deus, a qual bebemos nunca mais sem sede. Permaneça conosco, nos abençoe, esteja conosco nessa noite. Quebrante nossos corações, Pai. Tudo e todos que está acontecendo, que estão aqui, fazem parte, Deus, do teu plano e da tua vontade. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.
embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Segundo livro das Crônicas, capítulo 28. Segundo livro das Crônicas, capítulo 28. Eu lerei o versículo 24, mas eu peço, por favor, irmãos, que mantenham a Bíblia aberta. No segundo livro das Crônicas, capítulo 28, leitura apenas do versículo 24, mas usaremos outros versos deste texto. Os livros das Crônicas, escrito por Esdras, que retorna do cativeiro junto com Neemias e começa junto com levitas e sacerdotes a restabelecer o culto em Israel. Ele coloca a história de Israel, agora dos reis de Israel, nos 2 livros das Crônicas, para mostrar àqueles que estavam voltando do cativeiro o que é que eles não deveriam fazer. Porque os reis e os povos, tanto de Israel quanto de Judá, eles fizeram aquilo que era errado diante do Senhor. Então, quando nós lemos reis, reis e crônicas, ficamos, mas são 2 livros iguaizinhos. Os objetivos eram diferentes. Os livros dos reis, escritos para que o povo prestasse atenção naquilo que os reis estavam fazendo, aquilo que o povo estava fazendo, e por isso iriam ao cativeiro. E foram. E na volta, olha o que eles fizeram. Olha o que eles fizeram. E aqui nós temos o triste versículo de número 24, que diz assim: ajuntou Acaz os utensílios da casa de Deus, fê-los em pedaços e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Isto é terrível. Isto é terrível. Mas olhem agora no versículo 3. Versículo 3. Também queimou incenso no vale do filho de Enom, e queimou a seus próprios filhos no fogo, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Que homem terrível! Que homem terrível! E esse homem terrível me traz na mente que tem um ditado popular que é mentiroso. Filho de peixe, peixinho é. Terrível. Porque o seu filho fez exatamente o contrário. Vejam, por favor, no capítulo 29, versículo 3. 29, 3. No ano primeiro do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Ainda bem que filho de peixe, peixinho não é. Ainda bem que ele foi diferente. Ainda bem que ele não trouxe para a sua prática diária como rei as práticas de seu pai. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas eu fazendo aqui um resumo da história dos reis de Israel, nós vamos chegar na seguinte conclusão. Acaz foi o 12º rei de Judá, não de Israel, perdão, rei de Judá, fez o que era mal perante o Senhor. Porém, o pai dele, Jotão, fez o que era bom diante do Senhor. Neste ponto, Acaz, que era peixinho, tinha que imitar o seu pai, tinha que ser igual ao seu pai, mas não foi. E pregou junto, na mesma época que Jotão, os profetas Isaías, Oséias e Miqueias. Bem, Acaz então fez o que era mal, morreu. Seu filho Ezequias fez o que era bom, nós vamos ver alguns detalhes aqui.
morreu. Porém, o filho de Ezequias, um rei muito bom, que logo no início do seu reinado já desfez as práticas de abominações, ele teve um filho que foi muito ruim e reinou por 55 anos, chamado Manassés. Esse não foi igual ao pai. Mas Manassés morreu e teve um filho chamado Amon. Esse fez igualzinho ao pai, fez tudo que era mal perante o Senhor. Esse copiou o pai, reinou apenas 2 anos. Ele morre e fica no seu lugar um menino de 8 anos de idade, chamado Josias. Esse Josias, ele começa, ainda como criança, ele começa a ver o resultado de tudo aquilo que estava errado. No 10º ano do seu reinado, ele já começa a se preocupar com a questão religiosa, e no 18º ano do seu reinado, a Bíblia é encontrada, perdida, dentro do templo. E se nós fizermos as contas, desde a morte de Ezequias até o 18º ano de Josias, foram 75 anos de cultos, de louvores, de sacrifícios, sem Bíblia, sem orientação. Quantos sacerdotes e sumos sacerdotes passaram por aí e ninguém se preocupou em procurar o livro da lei, ninguém se preocupou em buscar a palavra do Senhor que estava perdida dentro do próprio templo, onde mais eles iam. Como que as coisas não mudam, não é verdade? Porque nós estamos passando por um momento assim também. A Bíblia, em muitos lugares, é deixada de lado, e aqui se prega a revista Veja, se prega noticiário de um certo partido, noticiário de outro partido, e fica aquela confusão no púlpito. E na minha época de seminarista, há 35 anos atrás, tinha um professor que, ao pregar, ele disse assim: quem matou o púlpito da igreja tal aqui em Campinas? Foi a filosofia, porque abandonaram a Bíblia. E começaram a pregar autoajuda, filosofias, e você tem que fazer isso, fazer aquilo, e aquela igreja imensa foi morrendo. Nosso irmão, presbítero Alex, na sua oração, falou do joio e do trigo. O joio e o trigo crescem juntos, são até parecidos, e cabe a Deus o chacoalhar da peneira para separar o joio do trigo. Mas muitas vezes o trigo fica ofuscado, ou fica debaixo do joio, ou o joio está muito perto da raiz desse trigo e rouba deste trigo os nutrientes da terra, então o joio cresce mais forte, e aquele trigo, ou seja, na linguagem do Senhor Jesus, aquele cristão verdadeiro cresce com certos problemas de falta de conhecimento da palavra, porque todo o seu vigor foi retirado. O que acontece também, muito fácil, com aquela planta primavera, né, que tem um galho ladrão. Aquele galho que cresce, só dá espinhos, não dá uma flor, e geralmente eles são os mais grossos. Eles sugam tudo aquilo que deveria ser para a razão da qual existe a planta. Por que nós estamos falando aqui? Por causa deste homem, Acás. A providência dele foi fazer o que era mal perante o Senhor, muito embora tivesse sido filho de Jotão, muito embora tivesse sido neto de Uzias, primo do profeta Isaías, a quem Isaías, com muita tristeza, narra a morte, e foi no dia da conversão de Isaías para ser um profeta. Mas esse homem, Acás, faz tudo que era mal, matou seus filhos. Mas Deus, na sua providência, não permitiu que ele matasse todos, deixasse um, exatamente Ezequias, que veio a reconstruir veio reabrir as portas do templo, restaurando o nosso templo. Agora nós vamos saber
Ou agora eu vou saber se eu sou joio ou se eu sou trigo. Porque muitas vezes eu posso imaginar que eu sou joio. Outras vezes eu posso imaginar que sou trigo. Vamos abrir agora, queridos, a nossa Bíblia no texto de Efésios. Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, versículos 14 a 22. Aliás, 19 a 22. No meu rascunho aqui, a caneta fez um 9 parecido com 4. Então diz assim, Efésios capítulo 2, 19 a 22, estudado hoje pela manhã, na classe dos nossos irmãos presbíteros Alex e Leonardo. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Eu sou joio ou eu sou trigo? Como eu posso saber, para sossegar o meu coração? Quais são as diferenças, olhando para esse texto, já que Acás fechou a porta do templo, e além de fechar a porta, ainda ele constrói altares para outros deuses, queima seus filhos, e depois o filho dele que sobreviveu vai lá e abre a porta do templo, e depois, 75 anos depois, é que alguém vai e restaura o templo, porque a Bíblia foi encontrada ali, e infelizmente os 3 filhos de Josias fizeram o que era mal perante o Senhor. Não seguiram os passos de seu pai. Mas como eu sei o que eu sou? Como eu sei? A minha vida foi restaurada na conversão para ser o templo da morada do Senhor. O meu coração realmente foi aberto, ele foi escancarado diante do Senhor, como Ezequias fez abrindo a porta do templo. No dia da minha conversão, por que eu estou falando isso? Porque é um dia muito emotivo. E as pregações trazem emoção. Dos 13 até os 18, em todos os 5 acampamentos por ano que a minha igreja em Sorocaba fazia, em todos eles, no culto da fogueira, eu ia lá na frente chorando. Emocionado com tudo aquilo que o pregador falou, por aquele clima, por aquela situação que estava acontecendo no acampamento, e geralmente é uma pregação mais voltada a uma tomada de posição por parte dos acampantes, e lá eu ia, ajoelhava perto da fogueira, e lá eu colocava, os presbíteros punham as mãos, oravam, os pastores também, mas acabava o acampamento, não tinha nada de novo. Eu cheguei a fazer a profissão de fé com 15 anos de idade, já falei isso para os irmãos. Mas a conversão aconteceu aos 18 anos, 36 meses depois. Eu sou joio ou eu sou trigo? Como é que eu abri a porta desse templo para ele ser edificado, conforme Paulo fala aos Efésios, para ele ser edificado a casa do Senhor? O que eu tenho guardado aqui dentro das minhas emoções? Que tipo de emoção me faz ficar contra Acás, um ensinamento errado, ou a favor a Acás? Como é que eu posso avaliar, como Ezequias fez, se o pai estava sendo um exemplo de seguidor de Deus ou o pai não estava sendo exemplo do seguidor de Deus? O que eu pus no meu coração? Qual é a regra? Qual foi a balança?
Será que eu pus? Será que eu examinei? Será que eu olhei? A Bíblia no Novo Testamento diz que este templo tem que ser santo. Esse templo tem que ser santo. Tem que ser diferente. Então, as minhas emoções, elas devem nascer diferente. Elas devem nascer diferente do restante do mundo. Pastor, mas todos nós somos fracos. Eu sei que todos nós somos fracos. Mas quando eu falo que a minha emoção tem que nascer diferente, inclusive diferente no fato dela ter que renascer de novo, porque as nossas emoções nos traem. As nossas emoções nos fazem aceitar coisas que não são boas. E fazer nascer de novo. Continua o texto ali e fala: no qual também vós juntamente estáis sendo edificados. Como é que eu estou edificando o meu coração? Primeiro, eu aceitei Jesus do fundo do meu coração? Ou foi um embalo? Se eu aceitei do fundo do meu coração, agora para saber se eu sou o joio e o trigo, como é que eu tenho alimentado esse coração? Como é que eu faço para que o lugar onde as minhas emoções nasçam da forma certa? O que tem ocupado minha cabeça, meu cérebro? O que tem ocupado a minha vida? O que eu tenho visto? O que eu tenho ouvido? O que é que eu tenho lido? Eu me satisfaço apenas com um momento de culto por semana, por 1h30 por semana? Eu tenho que ter esse contato diário. Como é que eu alimento o meu coração para que o meu coração não me envergonhe? Para que o meu coração não me faça sentir, aquela palavra estranha na Bíblia, né? Opróbrio, né? Ou seja, um ato vergonhoso que eu só vou ver depois que eu fiz. Como é que eu tenho alimentado esse templo? Como é que eu limpo esse templo para a morada daquele que é santo, santo, santo? Terceiro lugar, eu realmente me alegro com as mudanças que Deus quer na minha vida. Eu realmente me alegro com as mudanças que Deus quer na minha vida. Mas é possível não me alegrar? Sim. Porque nós temos que renunciar a muitas coisas. Muitos sentimentos temos que renunciar. Muitas manias temos que renunciar. O nosso temperamento tem que ser renunciado. Aquela história de eu nasci assim, cresci assim, vou ser sempre assim. Os mais novos não têm a mínima ideia do que é isso. Era a música da novela Gabriela. Então grite, sou Gabriela. Se eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. O Espírito Santo veio para desentortar isso. A música infantil do Hominho Torto, ele veio para endireitar. Uma vez, o meu pastor da adolescência, ele fez um sermão engraçado. Quer dizer, uma parte do sermão foi engraçado, que ele falou contra aquele versículo, pau que nasce torto, morre torto. Versículo não, perdão. Aquele ditado popular, pau que nasce torto, morre torto. Ele falou, se o Espírito Santo não veio para desentortar o pau, ele veio fazer o quê? Mudar o nosso temperamento. Não é porque eu nasci assim, eu vou ter que ser sempre assim. Eu fico feliz quando eu vejo que a Bíblia condena aquilo que eu gosto de fazer. Então, são 3 perguntas que eu tenho que fazer para saber se eu sou joio ou se eu sou trigo. Primeira, realmente Ele está aqui? Eu abri realmente a porta? Eu fui um Ezequias que teve como prioridade abrir a porta de Deus, para Deus? Segunda pergunta, como eu limpo, como eu estou reformando este lugar para a morada do Senhor? E terceira, eu fico feliz quando Deus
diz o que é que eu tenho que mudar? Se sim, você é trigo. Boa notícia. Se é mais ou menos, você pode ser um trigo que durante muito tempo foi abafado e foi roubado da seiva pelo joio. Por isso que a Bíblia fala que a má conversação corrompe os bons costumes. Por isso que o Salmo 1 diz que nós não devemos sentar na roda dos escarnecedores. Por isso que Pedro pecou 3 vezes. Onde é que ele estava? Sentado, se esquentando junto com os blasfemadores. Então, como eu estou limpando esse coração? Eu fico feliz quando Deus fala, essa amizade não é boa. Deus não bate na porta e fala, seu amigo fulano de tal não é boa, a gente você. Não, mas Ele coloca na nossa mente a análise de quem fulano é. Pastor, mas acontece o seguinte, pastor, eu tenho que ser amigo de gente ruim, para ver se eles se convertem. Excelente! Mas a prática tem mostrado que quando somos amigos de pessoas ruins, nós é que nos corrompemos. Tanto que o texto foi falado isso, que as más conversações corrompem os bons costumes. Mas olha só o que aconteceu com esse povo quando Ezequias abriu verdadeiramente a porta do templo. Capítulo 29, do segundo livro das Crônicas, 28 e 29. 28 e 29. Quando Ezequias restabelece o culto a Deus. É interessante que foi um civil, foi um leigo. Não foi um sacerdote que restabelece o culto. Os sacerdotes estavam, tudo bem, vou fazer como deve. Eu vou fazer conforme eu vou fazendo. Mas como um leigo convertido faz as coisas? 28 e 29, no capítulo 29. Toda a congregação se prostrou quando se entoava o cântico e as trombetas soavam. Tudo isto até findar-se o holocausto. Tendo eles acabado de oferecer o sacrifício, o rei e todos os que se achavam com ele prostraram-se e adoraram. Versículos 35 e 36. 35 e 36. Além dos holocaustos em abundância, houve também a gordura das ofertas pacíficas e as libações para os holocaustos. Assim se estabeleceu o ministério da casa do Senhor. Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que o Senhor fizera para o povo, porque subitamente se fez essa obra. Foi uma ação rápida. Foi uma ação rápida. O povo até que esperava que isso acontecesse. Foi uma ação de uma iluminação tão grande que um leigo, a importância do leigo é aquele que não faz seminário, a importância do leigo em mostrar a sua vida espiritual, em usar o seu conhecimento espiritual, em desfazer as tradições que eram mundanas, como fechar a porta. Então mostra que o povo estava esperando isso. O povo aguardava que Ezequias fizesse assim. Queridos, agora já dá para avaliar se nós somos joio, porque quem é joio, nada do que foi falado serve. Se nós somos trigo abafado por joios, por um feixe de joios que vem roubando da nossa raiz a seiva da palavra do Senhor, tem tomado o nosso alimento espiritual, ou nós somos trigo realmente? E depois de avaliar quem nós somos, vamos orar por aqueles que nós não sabemos o que são.
Porque tem momentos que parecem ser trigo, tem momentos que parecem que são joio, tem momentos que parecem que são trigo abafado. Então vou pedir na oração 2 assuntos. Nós, quem somos? Senhor, eu sou trigo, excelente. Senhor, continue me dando forças para ser trigo. Senhor, eu sou um trigo, quero essas coisas, mas o contato que eu tenho, o meu círculo de amizades me faz ser um trigo fraquinho. Senhor, que eu consiga mais amizade no templo com aqueles que verdadeiramente são seus seguidores. Ou se você for joio, tchau. Tchau. Vai embora. Porque a Bíblia fala que o joio só serve para ser queimado. Mas acredito que não. E vamos orar por aqueles que nós conhecemos, amamos e que ora são firmes, ora são fracos. E nós não sabemos quem são. Que Deus, ouvindo as nossas orações, ilumine a mente dessas pessoas e que elas tomem o firme propósito de Ezequias de abrir a porta do templo, de restaurar todo o culto, para que todos fiquem alegres. Vamos orar silenciosamente então, irmãos, intercedendo por esses dois assuntos. Mesmo assentados, queridos, vamos continuar a nossa oração, cantando o hino 299, fortalece a tua igreja. É a continuação das orações que eu interrompi, falando aqui na frente, mas vamos entoar esta verdade, continuando a nossa oração, e após esta oração cantada, eu peço que o seminarista Pedro ore pelo fortalecimento da Igreja do Senhor. Mesmo sentados em sentido de oração, louvemos a Deus, intercedamos junto a Deus com este hino. Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador, dá-lhe tua plena graça. Seu vigor, vivifica nossas almas, ó Senhor, vivifica.
nossas almas, ó Senhor, fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador. Dá-lhe tua plena graça, renova seu vigor. Vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. Vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. Amém. Nosso Deus bendito, nós te adoramos, ó Deus, porque o Senhor é a rocha da nossa salvação. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é quem o Senhor é, o Deus glorioso, o Deus poderoso, o Deus que fortalece a tua igreja. Ó Deus, nós clamamos que o Senhor nos encha do teu Santo Espírito, Senhor, para que nós possamos agir neste mundo como pessoas que são diferentes, pessoas que foram transformadas pelo Senhor, pessoas que sabem que têm uma missão a cumprir de levar o teu reino, ó Deus, àqueles que não te conhecem. Dá-nos, ó Deus, o ânimo, dá-nos a alegria, dá-nos a força, Senhor, de viver para a honra e glória do teu nome. Enche o nosso coração de amor, enche o nosso coração de gratidão. A tua palavra diz que a igreja do Senhor é um exército, ó Deus, que marcha, Senhor. Que nós possamos levantar aqueles que estão caídos, aqueles que estão oprimidos, levando a luz da tua palavra. Ó Senhor, fortalece-nos, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. E a graça do nosso amado Senhor Jesus, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e transformação do Espírito Santo esteja na vida de cada um, hoje e para todos sempre. Amém. Querem sentar-se? Nós queremos agradecer a todos os irmãos que estão aqui, puderam participar